E aí galera, seguinte, hoje vamos dar continuidade à nossa aula de trigonometria, aula 2, certo? Então bora lá. Nessa aula, vamos falar de quê? Nessa aula eu separei pra gente falar sobre arcos, tá? Então, eu vou chamar aqui de 1.2 arcos notáveis. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, arcos notáveis. Então, 1.2.1, vamos falar sobre cosseno, seno e tangente. No caso aqui, vamos falar de 45 graus, correto? Vamos falar desse ângulo aí. Então, para a gente falar desse ângulo, vamos pegar aqui um triângulo isósceles. Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados iguais. Então, bora fazer aqui o nosso desenho desse triângulo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso aí. Então, lados iguais. Fechar isso aqui. Eita, tá difícil de fechar isso aqui. Bora. Tá, vai ficar desse jeito aí mesmo. Tá. Então, seguinte. Temos aqui um ângulo de 90 graus. Esse lado aqui eu vou chamar de x. Portanto, esse lado aqui também vai se chamar de x, né? Lados iguais. Se esse ângulo aqui é 90 e esse ângulo aqui é exatamente igual a esse ângulo aqui, então esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa e esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. Sabemos que esse ângulo aqui mede 90 graus. Então, o que vai acontecer? 90 mais alfa, a soma de todos os ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, 90 graus mais alfa, 2 alfa, é igual a 180 graus. 2 alfa será igual a 180 graus menos 90 graus. 2 alfa será igual a 90 graus. Alfa será igual a 90 dividido por 2, que será exatamente 45 graus. Tá aí. Então, já sabemos agora nossos valores. Então, esse ângulo aqui vai medir 45 graus. Este outro ângulo aqui vai medir 45 graus. Um triângulo retângulo de lados iguais. Dos lados iguais, no caso. Correto. Então, vamos começar por aqui. A hipotenusa, que é o lado maior, eu não sei, né? Vou chamar aí de A. Beleza. Vamos colocar aqui os nossos vértices. Ponto A, ponto B, aqui ponto C. Certo. Primeiramente, temos aqui X, temos aqui X. Aqui é A. Então, eu tenho que pegar essa hipotenusa que vale A, colocar em função desses lados aqui que são iguais, que vale X. Para isso, eu vou aplicar aqui a Teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado será igual à soma dos catetos ao quadrado. Certo, então, ao quadrado será igual a 2x ao quadrado. Tiro a raiz quadrada de um lado, tiro a raiz quadrada do outro lado. O que vai acontecer? Esse 2 dividido por esse 2 aqui vai dar 1. O A sai.
Então, A será igual... Aqui eu vou aplicar a propriedade da radiciação. Então, raiz de 2 vezes raiz de x ao quadrado. Esse 2 eu vou dividir por esse 2, vai dar 1. O x sai de dentro. Então, A será igual... Esse x, né, que saiu de dentro, então vai ser x vezes quem? Quem sobrou. Raiz de 2. Pronto. Achei o valor do meu A. Então, A vai ficar em função de quem? De x, que vai ser, no caso, x vezes raiz de 2. Tá. Agora que já sabemos disso, então, o que vai acontecer aqui? Como dá pra ver que esse ângulo é igual a esse outro ângulo, esses dois ângulos são iguais, eu posso afirmar, portanto, que o seno de 45 será exatamente igual ao cosseno de 45. Não vai ter diferença aí para mim, já que esses ângulos vão ser iguais. Então, se eu aplicar aqui, seno de 45, não importa, tá? Você pode aplicar tanto seno de 45 olhando para cá, como você pode aplicar seno de 45 olhando para cá. Ângulos iguais, aí para mim não faz muita diferença não, tá? Mas vamos olhar, tirando aqui seno de 45, olhando aqui para a perspectiva, tá, do ponto B, olhando aqui para a perspectiva do ponto B, seno de 45 no ponto B, então seria o cateto oposto, que seria o próprio x, dividido pela hipotenusa, que é o A. O x é o próprio x, né? Dividido pelo A. O A vale quanto? Tá aqui, ó. Esse aqui é o valor do A. X raiz de 2. Você elimina x em cima, x embaixo, porque você sabe que vai dar 1. Então, aqui essa parte de cima vai ficar 1 sobre... Sobrou aqui embaixo somente a raiz de 2, correto? Então, o seno aí de 45 é exatamente igual a 1 sobre raiz de 2. Eu vou fazer o quê? Racionalizar isso aqui. Multiplico a raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. 1 vezes raiz de 2 vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, isso tudo aqui ao quadrado. O que vai acontecer? Se eu pegar esse 2 aqui, que é uma potência, eu posso dividir muito bem por esse 2 aqui, que é o meu índice. 2 dividido por esse 2 vai dar 1. Ou seja, esse 2 ele vai sair desse radical. Vai ficar aí 2. Então, qual é o resultado disso aqui? Raiz de 2 dividido por 2. Tá aí a nossa resposta, tá? Então, seno de 45 vai ser exatamente igual ao cosseno de 45, que vai ser exatamente igual a raiz de 2 dividido por 2. Muito bem. Então, apagar isso aqui. Certo? Beleza. Agora vamos tirar aí tangente de 45. Bem, também não vai fazer a menor diferença pra gente, né? Justamente porque não importa se você olha para cá ou se você olha para cá, já que eles são iguais. Vamos olhar aqui sobre a perspectiva do ponto B, tá? Vamos olhar aqui pela perspectiva do ponto B. Então, tangente de 45 em relação ao ponto B, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, x dividido por x, que nada mais é do que 1. Tá aí.
Então, tangente de 45 vale quanto? 1. Então, vou até destacar aqui. Tangente de 45 vale 1. Beleza, então temos aqui o nosso valor. E temos aqui o nosso outro valor. Correto. Beleza. Continuando mais um pouquinho para frente. Mais à frente. Vamos agora para 1.22, que é agora cosseno. Vamos pegar o cosseno, seno, cosseno, seno e tangente de 30 graus e 60 graus, tá? Bem, para a gente chegar a essas conclusões aí, vamos pegar um triângulo equilátero. Se a gente pegar aqui um triângulo equilátero, sabemos que um triângulo equilátero tem 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Então, aqui é o meu vértice A, aqui é meu vértice B, aqui é meu vértice C. Temos aqui um ângulo de 60 e temos aqui também um ângulo de 60. Esse ângulo aqui também vale 60. Só que eu vou traçar uma altura. Essa altura que eu vou traçar, ela vai ser a minha bissetriz, tá? Bissetriz quer dizer que ela vai dividir esse ângulo pela metade ao traçar essa altura. Onde essa altura aqui, ela vai passar pelo centro do meu triângulo equilátero e vai formar um ângulo de 90 graus em relação à base, que é a base aqui CA. Certo? Então tá. Metade, então aqui vai ser um ângulo de 30 graus. Aqui eu vou chamar de altura, H de altura. Mas eu vou usar outra letra. Eu vou usar aqui o Y. Vou chamar isso aqui de Y. Essa altura eu vou chamar de Y. O lado, né, que eu disse, o lado aqui desse triângulo vai ser A, simplesmente A, tá bem? E o seguinte, como essa altura aqui formou aqui um ângulo de 90 graus, que está passando pelo centro desse triângulo equilátero, que essa altura aqui ela é minha bissetriz, porque divide esse meu ângulo aqui em duas partes iguais. Se aqui é 30, aqui também é 30. Portanto, esse pedacinho aqui é metade também. Esse pedacinho aqui, ele vai ser metade desse lado todo. Ou seja, essa minha bissetriz que está dividindo esse ângulo pela metade, ele está dividindo esse lado aqui também pela metade. Esses lados aqui são todos iguais, né? Esse lado aqui eu estou chamando de A. Então, essa metade aqui vai ser metade de A. Portanto, esse pedacinho aqui vai valer quanto? A sobre 2. Então, A sobre 2 aqui. A sobre 2 aqui. Certo? Aqui formou um ponto. Vou chamar de ponto P. Beleza. Então, formei aqui um triângulo retângulo. Então, esse pedaço aqui, ó, esse triângulo aqui é meu triângulo retângulo. Que um ângulo vale 30,
o outro ângulo vale 60 e aqui é de 90. Então esse A aqui vai representar a hipotenusa. Tá. Se esse lado aqui vale A e esse lado aqui vale metade, eu não sei quem é a altura. Eu tenho que pegar essa altura aqui e colocar em função de quem? Eu tenho que pegar essa altura e colocar em função de A, já que essa hipotenusa vale A e esse cateto aqui vale A sobre 2. Esse Y, então eu tenho que pegar ele e colocar em função de A, tá? Como eu faço isso? Aplicando o teorema de Pitágoras. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim. Y ao quadrado será exatamente igual a... Ah, não, mas o YM é... Opa! O YM é a hipotenusa, né? Então, hipotenusa aqui ao quadrado mais... Então, o cateto aí, y ao quadrado, mais o outro cateto, que é a sobre 2 ao quadrado, será exatamente igual a hipotenusa ao quadrado. Y ao quadrado é igual a ao quadrado menos a sobre 2. Isso aqui a sobre 2. Isso aqui ao quadrado. Então, y ao quadrado será exatamente igual a ao quadrado menos... Bem, esse 2 aqui vai ficar aqui em cima ao quadrado. E esse 2 também vai ficar aqui sobre o 2, que é 2 ao quadrado. Então, a gente coloca a elevado a 2 sobre 2 elevado a 2, que será exatamente igual ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4. Y ao quadrado será exatamente igual a... O que vai acontecer aqui? Esse 4... Só tem ele aqui, né? No denominador só tem ele. Que é a minha... sobre... Está embaixo aí do A ao quadrado, o numerador. Ele é o único aí que faz parte. Só tem uma fração, né? Que é ele ali, o próprio 4. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele próprio, que é aqui, 4, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 4 aqui e eu vou pegar esse 4, que é esse 4 aqui, e eu vou multiplicar por esse A ao quadrado. Então vai ficar aqui 4A ao quadrado menos, certo? Depois que eu fiz isso, aí esse 4 aqui, dividido por esse 4, vai dar 1. Então não faz a menor diferença para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse A ao quadrado e repetir ele bem aqui, certo? Então vai ficar aqui ao quadrado, certo? Não vai alterar nada na minha conta. Muito bem. Então, esse aqui vai ser igual a quanto? Sabemos que temos o número 1 aqui. Aí eu vou operar 4 menos 1 vai dar 3. 3 ao quadrado dividido por 4. Então, y, vou tirar aqui raiz quadrada de y ao quadrado, será igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado dividido por 4. Certo? 2 dividido por esse 2 aqui vai dar 1. Esse y sai de dentro dessa raiz, então y vai ser igual. Aí aqui eu vou tirar a raiz de 3 vezes raiz de A ao quadrado. Isso aqui dividido pela raiz de 4. Lá ele, né? Então isso aqui, y vai ser igual a raiz desse número, vai dar 2. Esse 2 dividido por esse 2 aqui vai dar 1, então esse A sai aqui de dentro. Então, vai ficar como? Vai ficar A
raiz de 3 dividido por 2. Muito bem, cheguei no resultado que eu queria. Tá aí. Então o y, esse y aqui vai valer quanto? Vai valer a raiz de 3 dividido por 2. Tá? Esse aí é o valor do meu y. Tá? Esse aí é o valor do meu y. Muito bem. Eu vou até destacar aqui. Deixa essa parte aqui destacada. Certo. Então, continuando. Continuando aqui. Então tá. Vamos tirar agora. Eu vou chamar aqui de I. Então vamos tirar aqui cosseno de 30. Cosseno de 30 é esse ângulo aqui, ó. Então cosseno de 30 será o cateto adjacente, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é o a. Quem é o y? O y é a raiz de 3 dividido por 2. Isso tudo aqui dividido pelo a. Aí o que vai acontecer? Elimina os termos semelhantes. Sobrou quem? Somente a raiz de 3 sobre 2. Então, qual é a minha conclusão aqui? Cosseno de 30 graus é exatamente igual a raiz de 3 dividido por 2. Certo? Sem discussão, né? Então, destaco isso aqui também. Não tem o que discutir, né? Agora, continuando, vamos para 2i. Agora eu vou tirar cosseno de 60. Se você pegar o cosseno de 60, que é esse 60 bem aqui, o que vai acontecer? Cateto adjacente, que é esse a sobre 2, sobre a hipotenusa, que é esse a bem aqui. Então, cosseno de 60 vai ficar quanto? Cosseno de 60 será x, ou será a sobre 2, isso aqui dividido pelo a. Preserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda fração. Porque você sabe que tem um aqui, esse 1 sobe, enquanto esse a desce, né? Certo, então, o que vai acontecer? Elimina os termos, a em cima, a embaixo, sobrou 1,5. Qual é a conclusão? Cosseno de 60 é exatamente igual a 1,5. Então, você vai destacar também essa parte aí. Certo? Eu vou pegar esse triângulo, vou copiar ele. A gente vamos vir aqui para baixo. Muito bem. E vamos dar continuidade. Agora é 3i. Vamos aí para 3i. I. Vamos tirar seno de 30. Quem é o seno de 30? Esse ângulo aqui, né? Então, seno de 30 é o cateto oposto, que é a sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é a. Vai acontecer a mesma coisa. Preserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda fração. Você sabe que tem o número 1 aqui, 1 sobe e o a desce, né? Certo. Corta aqui os termos semelhantes, em cima e embaixo. Então, o resultado aqui é 1,5. Então, a tua conclusão é que seno de 30
graus, exatamente igual a 1,5. Agora a gente vai lá para I4, certo? No caso aí vamos para o item 4, que é o seno de 60. Seno de 60, que é esse 60 bem aqui. Cateto oposto, que no caso é o y, dividido pela hipotenusa, que é o a. Y foi calculado, a raiz de 3 dividido por 2, dividido pelo a. Você vai aí eliminar os termos semelhantes. Sobrar quem aí? Raiz de 3 sobre 2. Então a tua conclusão é seno de 60 exatamente igual a raiz de 3 dividido por 2. Eu vou destacar, destaco isso aqui, como também eu vou destacar isso aqui. Certo. E penúltimo, né? Que é o item 5, será tangente de 30. Já que você vai olhar para esse ângulo aqui. Então, tangente de 30 cadê? Que é o cateto oposto, a sobre 2, sobre o cateto adjacente, que no caso ali é o y. Então, a sobre 2 dividido pelo y, que é a raiz de 3 dividido por 2. Preserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda fração. O que vai acontecer? Elimina a em cima, a embaixo, 2 em cima, 2 embaixo. Quando elimina todo mundo, você sabe que aqui em cima o resultado é 1, embaixo foi o que sobrou, que foi a raiz de 3. Mas isso aqui não pode acontecer, correto? Isso aqui não pode acontecer, então você tem que racionalizar, multiplicar raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Então, tangente de 30 será exatamente igual 1 vezes raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado. Você vai pegar esse 2, dividir por esse 2 aqui, que vai dar 1, então 3 sai. Para quem não se lembra, é só se recordar lá das regras da potenciação com radiciação, tá? Então a parte de cima fica a raiz de 3 sobre 3. Então tá aí. Isso aí é o tangente de 30. Então, quanto é, se lhe perguntarem, eita, quanto é tangente de 30? Ah, sim, é a raiz de 3 sobre 3. Faz todo sentido. Então tá aqui. Isso aí é a raiz de 3 sobre 3, tá? Não temos mais espaço, então eu vou copiar o último aqui embaixo. Então aqui, que no caso será o nosso item 6, que é o tangente de 60. Tangente de 60 será exatamente igual a quanto? Esse pedaço aqui, né? Então, o tangente de 60 é o cateto oposto, que é o y, dividido pelo cateto adjacente, que é a sobre 2. O y é a raiz de 3 sobre 2, dividido por a sobre 2. Isso aqui é exatamente igual à primeira fração, que é a parte de cima, multiplicado pelo inverso da segunda fração, que é a parte de baixo. Elimina os termos semelhantes, 2 embaixo, 2 em cima, a embaixo. Sabemos que quando não sobra ninguém é 1 embaixo, né? E em cima sobra alguém que foi raiz de 3. Então, raiz de 3 dividido por 1 é o próprio raiz de 3. Portanto,
a nossa conclusão que tangente de 60 é exatamente raiz de 3. Tá aí, então se alguém te perguntar quanto é tangente de 60, você já sabe a resposta, que é raiz de 3 e de onde ela vem. Então tá aí. Agora é só construir aqui a nossa tabelinha. Então, depois de todas essas conclusões, vamos fazer a nossa tabela aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui. Bora ver aqui. Não, usar preto, né? Vou usar o preto aqui. Acho que aqui tá um bom tamanho, né? Aqui. Isso, acho que tá um bom tamanho. Aí em cima disso aqui, eu vou... Eita. Pera aí. Mudar de cor, colocar aqui preto. Então, aqui vai ser uma coisa. Aqui vai ser outra coisa. E aqui vai ser outra coisa. Aí agora eu vou dividir por partes, né? Esse pedacinho aqui vai ser uma coisa. Esse pedacinho aqui vai ser outra coisa. Esse pedacinho aqui vai ser outra coisa. Perfeito. Agora é só escrever. Aqui eu vou escrever seno. Aqui eu vou escrever cosseno. E aqui eu vou escrever tangente. Aqui eu vou escrever 30 graus. Aqui eu vou escrever 45 graus. E aqui eu vou escrever 60 graus. E baseando-se no o que fizemos lá em cima, vamos colocar aqui as nossas respostas. Seno de 30 sempre será 1,5. Portanto, o cosseno de 60, que é o dobro de 30, sempre será 1,5. 45 e seno e cosseno de 45 são iguais. Aqui é raiz de 2 sobre 2, aqui vai ser raiz de 2 sobre 2. Portanto, seno de 60 e metade de 60, que é o cosseno de 30, vão ter as mesmas respostas. Raiz de 3 sobre 2. Aqui também será raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 dividido por 3. E tangente de 60 é o próprio raiz de 3. E tangente de 45, bem, vai ser tangente de dois valores iguais, né? Isso aqui é igual a isso aqui. Então vai dar quanto? 1. Tá aí. Essa aí é a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, que são os principais ângulos que mais aparecem nos exercícios, correto? Certo. Agora que isso aí já está compreendido, vou criar agora uma relação fundamental. Relação fundamental da trigonometria, utilizado bastante nos exercícios. Que relação fundamental é essa? Bem, vamos começar aqui com um teorema. O que é o teorema em matemática? O teorema é aquele que foi provado, né? Que você consegue demonstrar, você sabe dizer o porquê da conclusão, né? Teorema é uma conclusão e você consegue demonstrar essa conclusão. Então, teorema, vamos começar aqui. Você tem um dado ângulo, então θ, ele é um ângulo. Esse ângulo tá o quê? O que vai acontecer com esse ângulo? Esse ângulo, ele está entre dois valores. Ele é maior do que 0, mas ele é menor do que 90. Então, ele é um ângulo agudo, né? Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que o seno desse ângulo ao quadrado, você somar com o cosseno desse ângulo ao quadrado, sempre vai dar quanto? 1. Sempre. Via regra, né? Via de regra é essa. Vamos fazer a nossa demonstração do porquê disso.
Então a nossa demonstração vai começar pelo triângulo retângulo. Então vamos pegar aqui um triângulo retângulo qualquer. Esse triângulo retângulo qualquer vai ter aqui um dado ângulo θ, formando aqui um ângulo de 90 graus. Aqui eu vou chamar de A, B e C. Então, tá aí tudo ok. Sabemos que esse ângulo, eu vou até mudar aqui de cor. Sabemos que esse ângulo ele é maior do que 0 e menor do que 90. Beleza. Então a gente podemos dizer que esse ângulo θ, ele é um ângulo agudo, certo? Se temos aqui um dado no vértice B, né? Temos aqui o vértice B, que é esse ponto aqui. Ele vale justamente o ângulo θ, né? Tá. Seguinte. Se eu tirar o seno de θ, como assim tirar o seno de θ? Se eu tirar o seno desse ângulo aqui, sabemos que é o cateto oposto. Então esse lado aqui eu vou chamar de B. Sobre a hipotenusa, esse aqui eu vou chamar de A. E esse cateto bem aqui eu vou chamar de C. Se eu tirar o seno desse ângulo θ, eu vou obter o cateto oposto, B, sobre a hipotenusa, A. Então, esse B será igual a seno de θ. Tá? Se A aqui passa para o outro lado aqui multiplicando, sobrou ali somente o B. E eu vou fazer o mesmo para o cosseno. Então, se eu pegar aqui o cosseno do ângulo, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Esse A vai passar para cá multiplicando, então C será exatamente A cosseno do ângulo. Então, diante disso, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, isso aqui é um cateto. Isso aqui é meu outro cateto. E eu vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Então, vai ser hipotenusa A ao quadrado, exatamente igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. O C vale quanto? A cosseno de θ. O B vale quanto? A seno de θ. Então, o que vai acontecer aqui? A ao quadrado será exatamente igual a seno de θ, que é o valor de B, só que isso aqui é ao quadrado, mais C ao quadrado. Quem é o C? A cosseno de θ. Só que C ao quadrado, então isso aqui vai ser A ao quadrado. A ao quadrado será igual a ao quadrado vezes seno do ângulo A ao quadrado, mais A ao quadrado vezes o cosseno do ângulo A ao quadrado. Né? Então é como se eu estivesse aplicando a propriedade distributiva aqui, né? Transformando esse A em potência e esse seno em potência, que é aí pegando esse A aqui, colocando o A, transformando o A em potência e esse cosseno em potência. Vai ficar desse jeito aí. O que acontece? A ao quadrado será igual. Eu vou pegar esse A ao quadrado e esse A ao quadrado colocar em evidência. A ao quadrado vezes. Bem, isso tudo aqui dividido pelo A ao quadrado vai sobrar quem? Vai sobrar seno de θ ao quadrado. Seno de θ ao quadrado mais esse A ao quadrado, ou isso aqui tudo dividido por esse A ao quadrado, sobra quem? Sobra o cosseno do ângulo ao quadrado. O que acontece? Eu vou dividir por todo mundo por A ao quadrado. Então, eu vou dividir
aqui de um lado ao quadrado. O que você faz de um lado, você também faz do outro. O que vai acontecer? Esse elimina com esse. São iguais, não são? Então, quanto vale a divisão de valores iguais? 1. Então, vai ficar aqui 1 é exatamente igual seno do ângulo ao quadrado mais cosseno do ângulo ao quadrado. Pronto, está aprovado. Então, está demonstrado que a soma dos ângulos ao quadrado é exatamente 1, conforme queremos demonstrar, certo? Então, esse aí tem um nome para isso, né? Chamamos isso aqui de relação. Isso aqui é a nossa relação fundamental. É a relação fundamental da trigonometria. A gente usa isso aí praticamente em tudo. Então, a relação fundamental da trigonometria. Só quero fazer aqui algumas observações. Deixa eu só aumentar aqui algumas páginas. Pronto, então voltando para cá. Voltando para cá, quero fazer aqui algumas observações. Quais são as observações que eu quero fazer? Primeiro, mais à frente será demonstrado, tá? Mais à frente será demonstrado que esse ângulo θ, não, na verdade será demonstrado que a relação fundamental que a gente acabou de fazer, ela vai ser válida, tá? Ela é válida. Ela é válida para qualquer ângulo, não só para o ângulo agudo que a gente acabou de fazer, né? Que estamos restringindo somente ao triângulo retângulo, mas serve para qualquer ângulo θ, tá? Para qualquer valor do ângulo, incluindo, tá? Incluindo ângulos fora do intervalo. Tá? Que é justamente esse intervalo aqui, ó. Tá? Então, mais à frente a gente vai poder mostrar isso aí, tá? Beleza. Então tá. Basicamente isso. Deu aí pra gente se divertir um pouco, né? Na próxima aula a gente vai se aprofundar mais um pouquinho para chegar em outras relações importantes que vão ser de extrema importância para o nosso ciclo trigonométrico, que não vai demorar muito não para a gente chegar lá. Só mais daqui mais uma aula a gente já chega lá, certo? Então, até a próxima aula.